Muito boa noite, eu sou o pastor Anderson, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Blumenau e estamos iniciando mais uma live, Orai Sem Cessar, hoje dia 3 de abril de 2020, são 8 horas cravadinhos aqui no nosso relógio, ainda no período de quarentena, fazendo a nossa transmissão online, uma iniciativa da Igreja Presbiteriana de Blumenau, para não deixarmos os nossos irmãos sem o alimento da palavra, das canções, da oração. Então, que bom que o Senhor nos deu este meio, que é a internet, que possibilita esta comunicação. Então, Deus abençoe muito a sua vida. Seja muito bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau, para mais esta live, Orai Sem Cessar. Nós vamos iniciar orando aos nossos. Muito obrigado a todos que estão online conosco, todos que estão chegando. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não se esqueçam de deixar o seu pedido de oração, intercessão, ação de graças, enfim, que a Aline anota e depois a gente ora aqui ao final. E você que por acaso assistiu e faltou mandar o abraço, tá? Então vou mandar um abraço para todos que nos assistem. Às vezes nós só conseguimos ver após o encerramento. O Facebook omite algumas pessoas que estão online conosco, tá? Então não fique triste. Sintam-se todos abraçados pela Igreja Presbiteriana de Blumenau, pelo pastor Anderson, pela Aline, por toda a equipe que tem trabalhado na multimídia da nossa igreja, o Fabrício, o Eliton, o William, a Marília. Deus abençoe muito. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, pela internet que pode ser usada por uma boa causa, que é anunciar a Tua palavra, que é interagir com os irmãos e irmãs que estão guardando este tempo de quarentena e as atividades presenciais da igreja estão canceladas. Mas Deus, a igreja não é o templo, a igreja é cada um de nós, de maneira que, como estamos reunidos agora, ainda que digital e virtualmente, o Senhor está conosco. E nós somos a igreja reunida, a igreja do Senhor, em comunhão. Então, por mais que haja isolamento social, esse isolamento não pode, ó Pai, ferir a nossa comunhão, porque estamos ligados em amor, ligados por Cristo uns aos outros. Eu agradeço pela vida de todos os irmãos e irmãs aqui presentes, que estão assistindo esta live conosco, todos que assistirão depois, todos que não puderam assistir. Que Deus abençoe a vida de todos e todas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, né? Para a nossa meditação. Isaías capítulo 53. Eu vou ler o capítulo todo. Isaías capítulo 53. Neste domingo agora, nós inauguramos o tempo pascal, né? É o famoso domingo de Ramos, domingo que antecede a Páscoa. Então não perca a nossa mensagem no domingo que será voltado para o domingo de Ramos, para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois, no próximo final de semana, já seria a Páscoa, né? Acredito que as nossas atividades serão online, mas nesse tempo pascal, nós já colocamos o nosso coração nos temas pascais, que é a paixão, a ressurreição do nosso Senhor, mas também com foco na sua paixão na cruz. Então eu quero inaugurar hoje falando sobre Isaías 53. Diz assim o texto: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bom, Isaías 53. Se nós não tivéssemos o Novo Testamento e não conhecêssemos acerca de Cristo Jesus, ficaríamos com a interpretação dos rabinos de que essa figura do servo sofredor, nessa segunda parte do livro de Isaías, né, que se inicia lá no capítulo 40, então, o Isaías 53, os rabinos e a judaica, servo sofredor, esse servo aqui que carrega essa culpa é o próprio Israel. É uma interpretação comum para alguns judeus, alguns rabinos, que aqui a figura do servo sofredor é de Israel. Alguns enxergam o Messias, alguns rabinos antigos, mesmo não cristãos, enxergam o Messias descrito, e há alguns comentaristas que vão entender que o próprio Isaías seria esse servo sofredor quando ele fala acerca do período do exílio, né? Bom, mas esse não é o foco. É um texto muito rico e denso. E com certeza um dia eu gostaria de gastar tempo aqui, também presencialmente, para falarmos de Isaías 53 e toda a sua grande e preciosa estrutura. Mas a partir do Novo Testamento é muito claro para a gente que Isaías 53 fala de Jesus, fala de Cristo, fala do nosso Senhor e Salvador, e fala de como ele, de maneira vicária, ou seja, de maneira substitutiva, assumiu a culpa pelo meu e pelo seu pecado, e morreu na cruz por amor a cada um de nós. Olhando para esse texto, ele coloca o servo sofredor numa situação de extrema tristeza, de extrema dor, de extremo desprezo e mais, sem merecer. Veja, o justo, é o que o texto fala, ele não cometeu transgressão nenhuma, era o justo levando sobre si uma pena que não era dele. Então, uma coisa muito simples para cada um de nós cristãos. Todos nós, homens e mulheres, somos pecadores. Pecamos, pecaremos, enfim, é o nosso estado, nós somos pecadores. E Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Cristo trouxe perdão para cada um de nós. A salvação foi consumada na cruz. O que nós aguardamos agora é o céu, é a presença de Deus. Se nós morrermos hoje, nós vamos para a presença dele. Se ele voltar, se Cristo regressar, estaremos com ele. Ou seja, a nossa salvação já foi consumada. Não há mais nada que Deus tenha que nos perdoar. Não há mais nada que tenhamos que fazer para sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por meio de Cristo, né, o que a Escritura nos fala, aceitos no seu bem amado. Ou seja, Cristo já nos salvou, já consumou a obra de salvação. Já nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aplicou a justificação às nossas vidas na cruz.
Ou seja, ele nos tornou limpos e justos das nossas culpas e pecados, porque ele pagou o preço em nosso lugar. Eu acho que até as crianças da nossa igreja poderiam falar e dar uma aula sobre isso, por tema claro que é na Escritura. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Quando nós paramos para pensar sobre de quem Cristo veio nos salvar, eu ouvi há muitos anos atrás uma interpretação bem esdrúxula disso, né? Que Cristo veio nos salvar de Satanás, que Satanás era dono do ser humano, e daí, para ele abrir mão do ser humano, ele pediu para que Deus entregasse então o sangue do seu filho. É uma maluquice, né? Não tem base bíblica nenhuma isso aí. O diabo é criatura, né? Não existe absolutamente nada. Então há uma interpretação doida nesse sentido. Jesus veio nos salvar dele mesmo. Jesus veio nos salvar de Deus. O pecado trouxe sobre a humanidade, sobre toda a criação, se nós olharmos Romanos, toda a criação geme e espera a ira de Deus sobre nós. E o que o pecado, nós formos lá na queda, Adão e Eva, né, inauguraram o pecado e já nascemos pecadores. Então esse pecado gera dois problemas em nós. A morte física e a morte eterna, né? Então a morte física, as dores, as dificuldades da vida, e a morte eterna, ou seja, eternamente separado de Deus. Então a segunda morte. E o pecado faz com que nós não consigamos seguir as leis. É muito claro, o Antigo Testamento está cheio de leis, estabeleceu uma série de leis. E justamente a nossa incapacidade de cumprir esta lei fez com que a ira de Deus viesse sobre todo homem, sobre toda mulher. E o destino do pecador é sofrer aqui, é passar essa tribulação nesta vida e depois ainda ficar eternamente separado de Deus na morte. O termo pejorativo inferno, né? Inferno não é para esse sentido. Inferno é sepultura, é morte. Então a segunda morte, a condenação eterna, a Geena, né? O símbolo do antigo lixão lá de Jerusalém, Jesus usa para falar como será aqueles que ficarão separados de Deus, eternamente ali sendo punidos. Tá? Então é isso que nos traz. Deus realmente estava extremamente irado, muito irado. E aí vem Cristo. E a ira de Deus é derramada sobre ele. É isto que Isaías 53 nos fala. Do filho que suporta a ira do Pai para que nós sejamos salvos. O filho que recebe a ira de Deus, ele sendo Deus também. Veja, a crucificação abrange toda a Trindade. Toda a Trindade sofre por amor a cada um de nós. O Filho em obediência ao Pai, é moído em nosso lugar. Eu quero ler mais algumas partes do texto, só que eu quero que fique bem claro isso. Tem que ficar bem claro para você. O versículo 10. Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, terá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agradou o Senhor moê-lo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, finalzinho do versículo 6. Versículo 5. Mas ele foi traspassado. Esse termo traspassado é muito forte. Às vezes no Antigo Testamento ele é traduzido como profanado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, nossas transgressões, nossos pecados, nossas iniquidades, nossa maldade humana. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, por todo aquele sacrifício da cruz, por toda a dor que ele passou, Cristo ali encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é que nós somos justificados. E vai para além. Quando Cristo clama na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele sente as penas eternas em si.
É o momento que o Pai e o Espírito fecham os olhos. É o momento que há um lapso, há uma trinca na Trindade. A Trindade se desfaz por algum instante e o Filho fica eternamente separado e sente a angústia de ser separado do Pai e do Espírito, porque ele tinha que sentir toda a pena que é destinada ao pecador. O próprio Deus vira as costas para Deus, para o Filho. O Pai e o Espírito abandonam o Filho por um instante na cruz. Por isso, porque me desamparaste? Cristo sente as penas eternas ali na cruz. Bem pior do que a dor física, bem pior do que o chicote romano, bem pior do que a coroa de espinhos. Foi o momento em que o Pai abandona o Filho, cumprindo assim cabalmente, plenamente Isaías 53. Assim se dá a crucificação e a salvação. Veja, a graça que nós recebemos não é uma graça barata. Um Deus extremamente irado, que agradou moer o Filho para que nós somos perdoados. E agora você vem me falar que coronavírus é Deus irado com a humanidade? Que coronavírus é o dedo de Deus irado com a humanidade, que é idólatra, que é pecadora, que é castigo de Deus? Vem falar que coronavírus provém da ação de Deus porque ele está desgostoso com a humanidade? Peraí. Como assim? Como assim? Que absurdo que é esse? Que loucura que é essa? Deus realmente estava irado e agradou moer o Filho em nosso lugar. Então o sacrifício de Cristo não foi suficiente para aplacar a ira de Deus? Então Deus continua irado? Deus continua bravo, carrancudo? Então não satisfez a ira de Deus o sacrifício de Cristo a ponto de falar que uma porcaria de um vírus, a ira é o dedo de Deus castigando a humanidade? Para! Que papo de louco que é esse? Num tempo que a gente já está morrendo de medo de ir ao supermercado, morrendo de medo de chupar um picolé na esquina, de passear com um cachorro para fazer um xixi no gramado, a gente tem medo de descer num elevador. Você vem falar que é o dedo de Deus punindo a humanidade? Peraí! Então rasga a Bíblia, rasga Isaías 53, queima a carta de Paulo aos Romanos, acaba com Gálatas e fala: Cristo não foi suficiente, tá? Jesus não foi suficiente o seu sacrifício. Não foi suficiente, porque Deus ainda está irado, Deus ainda está bravo, Deus ainda está mandando o coronavírus para punir essa humanidade. Peraí! Como se juízo de Deus, o juízo de Deus foi na cruz e foi terrível, horrendo, de maneira que nenhum outro homem sentirá o que Cristo sentiu, a não ser aqueles que vão para a perdição eterna. Deus estava irado e a ira dele foi derramada sobre Cristo. Coronavírus não é dedo de Deus, nem juízo de Deus sobre o mundo. O juízo de Deus já foi, e foi terrível, tanto que nenhum homem, nenhuma mulher pôde aguentar. O Filho aguentou o terrível juízo de Deus e a ira de Deus sobre ele. O grande e terrível dia do Senhor veio mesmo. A lua se converteu em sangue mesmo. Houve trevas mesmo no terrível e grande dia do Senhor. Foi o dia que a ira de Deus foi derramada sobre ele mesmo. Cristo veio nos salvar de Deus. E você acha que coronavírus é juízo? Falar isso é minimizar o sacrifício de Cristo. Falar isso é falar que Cristo não podia aplacar a ira do Pai e que o sacrifício não foi suficiente. Meus irmãos, já estamos com medo, já estamos tão assustados, já estamos tão preocupados com a economia e a saúde. Olha, não coloque isso na cabeça. A face de Deus revelada em Cristo é amor, é paz, é cura, é salvação, é libertação do homem e da mulher. É um novo e rico caminho. É uma convicção de fé. Vou usar as palavras do reverendo Alex Tomás, capelão da Polícia Militar de Santa Catarina. Salvação não é linha de chegada, é ponto de partida. A salvação nós partimos para desfrutar esse reino que já está aqui. Deus estava irado, de fato, muito irado. E Cristo sofreu toda a ira dele, todo o impacto dele, por amor e favor a cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não tem dúvida, Isaías 53 já mostra alguém que suportou a ira de Deus em nosso lugar. Covid-19 é uma ação natural.
homens e mulheres, por questão de guerra e privação econômica, e países que passaram por miséria, seja por revoluções, por guerras civis, guerras mundiais, etc., as pessoas tiveram que comer o que tinha ali. E isso levou à alimentação de animais silvestres, uma alimentação estranha ao ser humano. A alimentação dos animais silvestres levou a desenvolvermos uma série de doenças. E não é a primeira vez que isso acontece. Tá? Então, o Covid-19 tem a sua origem. Então, os chineses se alimentaram de animais silvestres porque realmente a nação com bilhões de pessoas e uma escassez de alimento muito grande levou a isso. Por uma necessidade de subsistência, eles comeram um animal silvestre, o vírus era inerte, esse vírus passou ao ser humano, sofreu milhares e milhares de mutações. Isso foi retransmitido a pessoas e pessoas. Isso é um processo biológico, um processo natural. Isso não tem nada a ver com a ira de Deus. A ira de Deus foi totalmente satisfeita na cruz por Cristo. Podemos ver outras epidemias, mas há muitos anos atrás as pessoas morriam de febre amarela. O próprio Green Sarton morreu aos 34 anos aqui no Brasil de febre amarela. De febre amarela. Então, muito cuidado com a interpretação que você faz das Escrituras. Nosso Deus realmente mostrou a ira dele em Cristo. Mas foi em Cristo também que ele revelou o seu amor. Por isso, não carregue mais este medo. Não carregue mais este medo. Pelo contrário, Deus é aquele que nos livra e nos sustenta, mesmo em meio à tempestade. Amém. Nós vamos ler aqui os pedidos de oração. Então, vamos lá, os pedidos de oração. A Aline pede pela Daiane, que é sua prima, que é enfermeira e está internada. Está com um problema renal. Vamos orar pela Daia, nossa prima. Pede para todos os profissionais de saúde, em especial para a Gisele, o Leandro, que são médicos lá em São Paulo, também são primos da Aline, consequentemente primos meus. Né? E a Fabiana, que é filha da Dita, que cuida lá do tio Zé, lá em Mogi Guaçu. A Fabiana também trabalha no hospital da Unicamp, lá em Campinas, no interior de São Paulo. Pede para todos aqueles que estão sem trabalhar, para que Deus dê o sustento. A Lena pede por toda a nossa nação. A Kelly pede pela sua vida e pela vida do Bruno. A Kelly lá de Caxambu. Deus abençoe, viu, Kelly? Deus abençoe, Bruno. A Laura pede para sua mãe, a Dani, que é a prima da Aline. A Laura é filha da Daia. E por todas as famílias. Então, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós colocamos o mundo todo nas tuas mãos, clamando que o Senhor derrame misericórdia sobre nós, diante da pandemia do coronavírus. Pai, que, segundo a tua boa vontade, o Senhor nos livre da contaminação e deste vírus. Mas, Senhor, nós aquietamos o nosso coração em Ti e clamamos que seja feita a tua vontade. A nossa vontade, ó Pai, é nos vermos curados, livres e que esta epidemia acabe logo, mas seja feita a tua vontade. Pai, clamamos pela economia do mundo, da nação, do nosso estado de Santa Catarina, pela nossa cidade de Blumenau, que o Senhor seja misericordioso, ó Pai. Abençoe todos aqueles que estão sem trabalhar, Pai eterno, que a tua boa mão os ampare e os fortaleça. Pai, em nome de Jesus, seja misericordioso com todos aqueles que já estão sofrendo impactos econômicos. Pai, que nesse momento a igreja mostre a face amorosa de Cristo ao ajudar e acolher as pessoas que estão passando e passarão por necessidade. Levando-nos enquanto igreja para servir, ó Pai, a nação e o mundo nesse tempo em que precisam da Tua palavra, mas muitos também precisarão do recurso financeiro, do alimento e aquilo que a gente puder servir. Que mostremos Cristo ao mundo com o nosso amor e com a nossa prática. Pai, abençoe a Daiane, lá em Mogi Guaçu, que está internada. Cuida dela, Deus. Livra desta dor que ela está sentindo, que ela se recupere bem. Abençoe-na também, ó Pai, porque trabalha no hospital, numa área de risco, de contaminação. Juntamente com ela, abençoe a Gisele, o Leandro, a Fabiana. Derrama a bênção, ó Pai, sobre estas vidas. Juntamente com eles, todos os profissionais de saúde,
todos que estão na linha de frente trabalhando, policiais, todos aqueles que trabalham como frentistas, enfim, ó Deus, nos supermercados, os caminhoneiros, todos, ó Deus, que estão na linha de frente, todos que não puderam parar e se guardar da quarentena, de farmácias, enfim, ó Deus, colocamos nas tuas mãos, clamando a tua misericórdia e a tua proteção sobre eles. Pai eterno, abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco nesta transmissão ao vivo, que nos assistirão depois também, que a tua bênção esteja sobre todos eles. Abençoe, ó Pai, a Kelly e o Bruno lá em Caxambu, dê uma bênção sobre a vida deles. Pai, clamamos a tua imensa misericórdia sobre todos os nossos irmãos e irmãs. Colocamos a nossa vida e a nossa confiança em ti, crendo, ó Deus, que não há juízo da tua parte. Pelo contrário, há sustento da tua parte diante dessa tribulação que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Mandar um abraço para todos que estiveram conosco. Um abraço para o Matheus e para a Dani. Matheus Metz. Para o presbítero Max e para Léo. Para o Dirceu e para a Rosa, lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe, viu, Dirceu? Deus abençoe, Rosa. Membros lá da Igreja Missão Paz e Vida, do pastor Vané, pastora Sara. Foi minha primeira igreja, né? Eu converti na Igreja Missão Paz e Vida, lá em Mogi Guaçu. Depois virei presbiteriano. Um abração, viu, Dirceu, Rosa. Muita saudade de você, do pastor Vanelli aí, de todo mundo. Um abraço para a tia Fi, para o Chico, que assistem Mogi de Lindóia, para a tia Aré, para o José, para que nos assistem de Mogi Guaçu, para o Homero e para a Ivone, aqui de Blumenau, nosso diácono Homero, para a nossa irmã Kelly e para o Bruno, lá de Caxambu, né? Membros da congregação Monte Sinai, Deus abençoe. Fui pastor 4 anos lá. Deus abençoe a Ângela, lá de Lambari, né? Deus abençoe muito, obrigado pela companhia. A Gisele, Deus abençoe, Gisele, aqui de Blumenau, que faz umas massas maravilhosas, tá? Você pode encomendar, que é muito bom. A dona Zenil, presbítero do Hino, o seu Dino, e a Ana Paula, lá de Xanxerê, membros da Igreja Cristiana de Xanxerê. Reverendo Balmires Júnior, do Rio de Janeiro, Deus abençoe, meu irmão. 3 abração para ti aí. A Aline Ged Hertz. Então, que Deus abençoe. Aqui, ó, bastante Aline assistindo conosco. Deus abençoe, viu, Aline? O Denis Renato, Rê, lá de Caxambu. Deus abençoe, Rê, você, a esposa, toda a família aí. Derrama uma medida sobre vocês em Caxambu. A Margarida Tomazini também nos assiste. Acredito que seja da família da Bernadette, né? Irmã da Bernadette. Então, a tia do Metz, né? do Tiago, da Maria, que Deus abençoe. O Samuel Antônio, né? Deus abençoe, viu, Samuel? Palmeirense, né? Daí ganhou o apelido de porco. Deus abençoe, Samuel, Deus abençoe. Membro da Igreja Presbiteriana lá de Xanxerê. Deus abençoe muito. A tia Dita também, Deus abençoe, viu, tia Dita, tio Elias, o Gu, o Rê. Deus abençoe muito vocês aí em Mogi Guaçu. Vamos ver se apareceu alguém aqui que faltou. O Fabian, Deus abençoe, Fabian. Deus abençoe Paulo Renato, a Lena, que estão ligadinhos conosco. O Ezequiel Delgado, o Queco, lá de Xanxerê, que Deus abençoe. O Queco, lá da Igreja Presbiteriana. O Cafu é o Genivaldo Santos, né? Que a gente conhece por Cafu. Deus abençoe Cafu, lá da Igreja Presbiteriana de Caxambu. A Elivânia, Deus abençoe Elivânia. Ruth, Deus abençoe Ruth. Enilson Tavares, Deus abençoe. Vamos lá, se apareceu mais alguém aqui. O Fabrício está ligadinho conosco também. Bênção, louvor, viu, Fabrício? Deus abençoe muito a sua vida. E Ricardo Silva. O Mike está ligadinho conosco. Deus abençoe, viu, Mike? Daqui a pouco vai entrar aí para perguntar para o pastor Paulo se é infralapsariano ou supralapsariano. A Juliana Suzigan, amiga da Aline, que Deus abençoe, lá de Mogi Guaçu. É de Mogi Guaçu, Juliana? Deus abençoe, viu, Juliana? Deus abençoe muito toda a sua família, toda a família Suzigan, lá de Mogi Guaçu. Deus derrame bênção sobre todos. Então, Deus abençoe. Aqui, o Mike, estamos aqui, eu, pastor e Ju. Deus abençoe, meus amados irmãos. Então, dados os abraços, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor, a bênção de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, online conosco, todos que assistirão depois, e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então voltamos amanhã, às 10 horas da manhã, com o momento de louvor, depois às 19h30 também louvor, e às 20 horas com o nosso encontro, né, que será, não sei se aqui ou lá no YouTube, nós avisaremos, mas seguindo a temática da mocidade aqui, às 8 horas faremos essa chamada. Então Deus abençoe muito a sua vida, até mais.